Olá, crianças! Agora nós vamos trabalhar a partir da página 14 no livro de atividades em português. Tempos verbais, pretérito e futuro. Abram a apostila, peguem o penal e acompanhem a leitura da professora. Número 16. Releia um trecho da entrevista. Ela me contou dos personagens que inventava. Uma história de uma onça banguela que perdeu os dentes tentando morder um tatu que tinha a casca muito dura. Terceiro ano. A que situação se refere esse trecho? E aí, quem lembra? Se necessário, pausem o vídeo, voltem lá na página 12, 13, releiam a entrevista para poder responder com atenção, ok? De forma correta. E aí, já encontraram? Então, lá na letra A, o trecho se refere ao momento em que o Rodrigo Bueno ouviu uma escritora de livros infantis falar sobre a sua obra em uma feira do livro, certo? Vou repetir a resposta da letra A, ok? O trecho se refere ao momento em que Rodrigo Bueno ouviu uma escritora de livros infantis falar sobre sua obra em uma feira do livro. Lembraram desse trecho da entrevista? Muito bem, então registrem lá na A. Terceiro ano. Indique na linha do tempo a idade do entrevistado quando essa situação aconteceu. E aí, quantos anos ele tinha? Já encontraram? Muito bem, quantos anos? 11 anos. Então, circulem ou façam um xizinho ali no número 11, ok? Letra C. Observe os verbos em destaque no trecho. Eles indicam ações que aconteceram no pretérito, no presente ou no futuro. Olha só. Para indicar que determinadas ações já aconteceram, utilizamos o tempo verbal pretérito. E aí, na letra C? Olha lá em cima. Contou, inventava, perdeu, tinha. Então, lá na letra C é pretérito. Muito bem, faça um xizinho lá em pretérito. 17. Leia este outro trecho. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno fala sobre a sua grande paixão, histórias em quadrinhos, HQS. Terceiro ano, agora vocês têm que sublinhar para a professora a forma verbal da frase. Qual é a forma verbal ali daquela frase? Fala. Muito bem, então façam um risquinho embaixo ou circulem. A palavra fala. Letra B. Nesse contexto, a forma verbal que você sublinhou indica que a fala do quadrinista ainda será apresentada. A ação expressa pela forma verbal faz referência a que tempo, terceiro ano? Pretérito, presente ou futuro? Presente, muito bem. Então, faça um xizinho lá na letra B, onde fala presente. Letra C. Reescreva o trecho conjugando o verbo no tempo futuro. Reescreva o trecho conjugando o verbo no tempo futuro. Então, olha lá em cima. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno fala? Falará. Muito bem, acento agudo no último A. O quadrinista, escrevam lá na letra C. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno falará sobre sua grande paixão, histórias em quadrinhos. HQS, entre parênteses. Reescrevam, só que troquem ali o fala por falará, que é futuro, ok? Terceiro ano. Para indicar que determinadas ações ainda acontecerão, utilizamos o tempo verbal futuro. Muito bem. Agora vamos para o número 18. Analise as frases a seguir e indique a forma verbal que completa cada lacuna adequadamente. Olha lá na letra A. Meus tios chegarão ou chegaram amanhã na cidade? E aí, terceiro ano? Chegarão. Muito bem, a o tio. Então, faça um xizinho na primeira opção da letra A. Chegarão.
A, o tio. B, eles jogarão ou jogaram futebol no domingo passado? Eles jogaram. Foi domingo passado, então eles jogaram. R-A-M. Passa um xizinho na segunda opção da letra B. Jogaram. C. Na próxima sexta-feira, Janaína e o Roberto viajarão ou viajaram para Recife? Viajarão, ainda vai acontecer na próxima sexta-feira ainda. Então, viajarão, futuro. Letra C, faça um xizinho na primeira opção. Letra D. Ana e Carla voltaram ou voltarão ontem para a escola? E aí? Ontem. Voltaram. Muito bem. Então, a letra D, primeira opção. Ana e Carla voltaram ontem para a escola. E. Eles gostaram ou gostarão muito do filme que será lançado na semana que vem? Eles gostarão. Muito bem, porque ainda vai ser lançado na semana que vem, é futuro, então é R-A, o tio. Letra E, primeira opção. Eles gostarão muito do filme que será lançado na semana que vem. Conseguiram acompanhar terceiro ano? Muito bem, então vamos para número 19. Leia as frases a seguir extraídas da entrevista e sublinhe as formas verbais. Depois de sublinhar as formas verbais, reescreva as frases conjugando os verbos no tempo futuro. Terceiro ano. Tive muita sorte nesse sentido. Qual é a forma verbal ali da primeira? Tive muita sorte nesse sentido? Tive. Muito bem. Sublinhem lá a palavra tive. E agora vocês têm que reescrever no tempo futuro. Tive. Se eu vou ter ainda, eu terei. Muito bem. Então, escrevam lá na letra A. Terei muita sorte nesse sentido. Terei muita sorte nesse sentido. Ponto final. B. Conheci pessoalmente a Cissa Fittipaldi. Conheci, muito bem, a forma verbal, conheci. Agora vocês têm que reescrever essa frase, só que no futuro. E aí fica conhecerei. Muito bem, letra B, então escrevam lá. Conhecerei pessoalmente a Cissa Fittipaldi. Letra C. Não lia muito quadrinho. Qual é a forma verbal? Lia, muito bem. E aí, terceiro ano? Futuro não lerá. Não lerá muito quadrinho. Muito bem. Letra C. Não lerá muito quadrinho. E vocês têm que grifar ali a palavra lia. Letra D. Acho que tive uma porção de motivações. E aí, terceiro ano? Qual é a forma verbal na letra D? Tive, muito bem, igual na letra A, tive. E aí, se eu for colocar essa frase no futuro, terceiro ano? Acho que terei uma porção de motivações. Muito bem, terei. Então, escrevam lá na letra D. Acho que terei uma porção de motivações. Conseguiram acompanhar todas elas? Muito bem, então vamos para a última atividade da videoaula de hoje. Destaque as ilustrações do material de apoio e colhe cada uma de acordo com as descrições. Então, ó, lá no material de apoio, vocês vão retirar as 6 ilustrações e vão observar aqui embaixo. Gilberto estudará muito para ser professor de Química. E aí, terceiro ano? Qual é a imagem que vocês vão colar ali na primeira? Gilberto estudará muito para ser professor de Química. Essa imagem aqui, né? Olha lá, ó, ele imaginando
Essa primeira imagem aqui, ó. Professor de Química, e olha lá ele estudando. Continuando, terceiro ano. Gilberto estudou muito para ser professor de Química. Gilberto estudou muito para ser professor de Química. Aqui, ó. Ele já formado, então ele estudou muito para ser professor de Química. Ele já formado. Terceiro ano, a professora precisa fazer uma correção. Gilberto estudará muito para ser professor de Química. Então, a imagem que vocês vão colar aqui é essa. Ó. Ele estudará muito para ser professor de Química. Ele ainda precisa estudar muito. A primeira imagem que vocês vão colar é essa daqui, ok? E a segunda imagem onde fala Gilberto estudou muito para ser professor de Química, aqui, ó, ele já estudou, então ele já é o professor de Química. Então, na segunda, é essa daqui que vocês têm que colar, ok? Terceira, usarei minha roupa preferida nas bodas de meus avós. Usarei minha roupa preferida nas bodas de meus avós. Então, é a imagem dele procurando lá no armário a roupa que ele vai usar. Estão vendo? E ali no quarto quadradinho diz o seguinte: usei minha roupa preferida nas bodas dos meus avós. E aí, qual é a imagem que ele vai destacar para colar ali? Essa daqui, ó, que ele tá vendo que usou já a roupa, né? Tá vendo pela foto que ele usou a roupa. Muito bem. Quinto quadrinho, terceiro ano. No quinto quadrinho diz o seguinte: Clarice sairá do hospital assim que melhorar. Se está dizendo que ela sairá, ela ainda não saiu. Então, ó, ela aqui no hospital ainda. Ok? Já o último quadrinho diz que a Clarice saiu do hospital assim que melhorou. Então, olha aqui, ó, nessa imagem. Ela dando tchau para o médico. Então, a última imagem que vocês vão colar no sexto quadrinho é essa. Ok? Terceiro ano, vamos recapitular ali em cima. Gilberto estudará muito para ser professor de Química. Então, olha aqui, ó, o Gilberto estudando. Ele vai precisar estudar muito para que no futuro seja um professor. Então, a primeira imagem que vocês vão colar é essa, ó, ele estudando. A segunda imagem, onde diz que o Gilberto já estudou muito para ser um professor de Química, aparece o Gilberto aqui, ó, como professor. Estão vendo? Olha ali, com o livro na mão. E ele lembrando que ele estudou muito para chegar até aqui. Então, a segunda imagem que vocês vão colar é essa daqui, ok? Terceira imagem. Usarei minha roupa preferida nas bodas dos meus avós. Olha ali o menino escolhendo a roupa no armário, pegando a roupa preferida que ele vai usar. Usarei, vai acontecer ainda. Então, tem que colar essa imagem aqui, certo? No quarto quadrinho diz o seguinte: usei minha roupa preferida nas bodas dos meus avós. Então, ele já usou. Então, vocês vão colar essa imagem aqui, ele se vendo com a roupa no dia que ele usou, na foto. Certo? Penúltimo quadrinho, está dizendo que a Clarice sairá do hospital assim que melhorar. Se ela sairá, ainda é futuro. Então, por enquanto, ela ainda está no hospital. Então, vocês têm que colar essa imagem aqui dela no hospital. E a última diz o seguinte: Clarice saiu do hospital assim que melhorou. Então, ó, qual é a imagem que vocês têm que colar? Essa daqui, ela já com a roupa, estava saindo do hospital, dando tchau para o médico. Certo? Terceiro ano. Conseguiram realizar direitinho? Muito bem. Então, agora, se tiverem qualquer dúvida na videoaula, é só chamar a professora, ok? Realize as atividades com atenção. Se tiverem dúvidas, podem me chamar. Tchau, tchau, crianças.